Bom, tem perguntas? Dúvidas? Hã? Qualquer coisa que tenha acontecido até agora, ou às vezes até alguma dívida lá do ensino fundamental. Eu gosto de contar que os professores de matemática têm uma conta conjunta de todos, assim, e que, eventualmente, quando um deixa de explicar alguma coisa, ele contrai uma dívida que, eventualmente, tem que ser paga por algum outro. Então, se vocês quiserem me cobrar alguma dessas dívidas... Se não, vou fazer uma arrumada mais ou menos na teoria. Quer dizer, hã? Não sei, assim, a integral meio que... Se olhar, é a área. A área... Bom, a área a gente já sabe. Então, e tem um teorema que é chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que permite, vamos dizer, quando você vai calcular, vou explicar assim, quando você tem uma função, você vai calcular uma integral. Por exemplo, imagina que aqui seja a função f de x igual a 1 sobre x2. 1 sobre x2 é a derivada, né? Se você tiver f de x igual a menos 1 sobre x... Não, essa é a derivada dessa. Porque 1 sobre x é menos... Quer dizer, isso aqui é menos x a menos 1. Como vocês já devem ter percebido, a regra de derivada do expoente também vale. Então, quando você deriva, vai dar menos 1 vezes isso elevado a menos 1, que é menos 2, vai dar isso aqui. Mas, ou faz pela regra do produto, quer dizer, 1 sobre x, se você derivar, vai ser x2 no denominador, e aí x vezes a derivada de 1 é 0, menos 1 vezes a derivada de x é 1. Então, vai dar menos 1 sobre x2. Então, se eu tiver 1 sobre x2, é a derivada de menos isso, que é menos 1 sobre x. E ocorre que, ao mesmo tempo, imagina que eu pegue assim, vou fixar um ponto A qualquer aqui, não precisa ser 1. Pega um A aqui. Tá? E eu faço a área de A até x. E chamo isso aqui de G de x. A área de A até x. Se eu andar para cá, é essa área negativa. De qualquer maneira, é o mesmo truque aqui, né? Se eu quiser calcular G' de x, é o limite, quando h tende a 0, de G de x mais h menos G de x sobre h. Ora, G de x mais h vai ser essa área aqui. Então, a diferença é essa areazinha aqui. Quando eu dividir por h, vai estar entre esse retângulo e esse daqui. Quando h tender a 0, vai tender para essa altura aqui, ponto x, que é 1 sobre x2. Dá para entender? Eu faço G de x mais h menos G de x, fica isso. Essa área. É tipo um trapézio aqui, mas
Trapézio móvel, né? Porque o H vai tender a zero. Então, eu tenho essa base H e uma altura aqui, ó. Se você olhar para essa área aqui, essa área aqui, né? Ela tem o quê? Ela tem essa base aqui, H, aqui tem uma altura e aqui tem outra altura. A função é decrescente nesse caso, é fácil. Né? Então, esse aqui é 1 sobre x2, que é essa altura aqui. E aqui vai ser 1 sobre x mais h ao quadrado. Então, essa área está entre 1 sobre x mais h, aliás, 1 sobre x ao quadrado h e 1 sobre x mais h ao quadrado h. Aqui, devido às circunstâncias de a função ser decrescente. Mas, no caso geral, é uma pequena adaptação. Se eu dividir por h, aqui, com tudo bom, positivo, então, se eu fizer isso aqui dividido por h, que é isso aqui, né? Isso aqui é o g de x mais h menos g de x. Dividido por h vai dar maior do que isso sobre h, que é isso aqui, e menor que isso aqui dividido por h, que é isso aqui. Que é como se eu dissesse, ó, essa área aqui é essa base vezes alguma altura média aqui, média num sentido amplo, quer dizer, que está entre a maior e a menor. Tá, essa área seria igual à área de um retângulo aqui, com essa base e alguma altura entre essas duas. Só que quando h tende a zero, a menor tende para a maior, então a média vai tender para essa aqui. Então, a derivada dessa função é 1 sobre x2, que é igual à derivada dessa daqui. Oi. Tem uma função que descreve uma área. Uhum. Se você quer calcular a função que delimita a curva que delimita essa área, você faz a derivada. Você tem a função que descreve a área. Não, a curva que delimita essa área vai me dar a derivada. Eu já fiz esse desenho, vou fazer de novo o desenho, que é pensa assim, sem álgebra nenhuma. Simplesmente pensa uma área aqui assim, e aí eu boto uma reta aqui, vou botar vertical mais ou menos para simplificar. E eu digo, agora eu vou marcar aqui 0 e para cada ponto aqui eu vou marcar x. Aí eu venho com a paralela andando aqui e em x eu olho para essa área. Essa área daqui essa área aqui eu vou chamar de g de x. Para cada x eu tenho uma área. Se eu quiser derivar essa g, eu vou ter que vir aqui em x mais h, calcular essa área menos essa, calcular não, mas pelo menos explicitar quem é isso aqui, e dividir por h. O importante aqui é o seguinte, ó, eu tenho duas retas aqui, eu tenho um menor valor aqui, poderia ser um ínfimo, mas vamos dizer assim, um menor valor e um maior valor. Eu estou, então, entre esse retângulo aqui e, por outro lado, aqui por dentro, eu posso passar um assim e outro assim. Na verdade, se eu pegar esse cara daqui,
Quando o H tender a zero, eles vão caminhar para esse valor aqui. Tá? Quanto menor for o H, claro, supondo que essa coisa é contínua, né? Então, essa altura aqui vai fechando aqui de maneira que o máximo e o mínimo, quer dizer, o retângulo interior, que seria o azul, né? Que eu tenho um retângulo por dentro, que seria esse azul aqui, e tem um retângulo por fora, que seria esse laranja aqui. Então, a minha variação, G de x mais H menos G de x, está entre o retângulo laranja e o retângulo azul. Quando eu divido por H, está entre essa altura Hzão aqui e essa altura Hzinho aqui. Tá? Porque a área do laranja é Hzão vezes H. Esse Hzinho aqui tá, vou chamar ele de H, vou chamar de outra coisa, vou chamar ele de K. Aqui. Para não confundir com H de K. Então aqui eu tenho uma altura maior H, uma altura menor K. A minha área está entre H vezes Hzinho e K vezes Hzinho. Quando eu divido essa área por Hzinho, está entre K e H. Quando o Hzinho tende a zero, o Hzão e o K tendem para essa altura aqui. Tá? É um fato razoável, geométrico, que eu não preciso de fórmulas para isso. Ocasionalmente, nessa situação aqui, esse tamanho aqui, que é para onde... Certo? Eu tenho um Hzão, que é esse daqui, um Hzinho, que é esse daqui, e quando o Kzinho, que é esse daqui, quando o H tende a zero, vamos dizer, na verdade aqui o maior valor está parado, e o menor valor está tendendo para esse daqui. Então, quando eu faço esse quociente, que é, digamos, a velocidade média, é como se o H fosse o tempo, estou andando lá, então o tempo está variando e a área está variando. Eu quero saber como é que a área varia com o tempo. Então é essa diferença dividida por Hzinho. Quando o Hzinho tende a zero, é exatamente essa altura que está me dando essa velocidade. Isso é chamado de teorema fundamental do cálculo. É engraçado que o Newton escreveu um livro de cálculo em que, em algum lugar lá que eu tinha visto uma vez, fiquei fascinado por aquilo, e depois eu não encontrava mais, porque ele bota num lugarzinho assim, tem um desenho lá num canto de uma página assim, em que ele faz uma figura que é mais ou menos assim, é um pouco menos extravagante, tem retas aqui e tal, mas é isso aqui. E ele diz, isso aí é derivada e tal, e segue em frente. Mas isso daqui é o teorema que diz que quando você integra, quando você faz essa área variando, a derivada é essa altura aqui. Se você pensar, você pode pensar de uma certa maneira, dizendo o seguinte, que de certa forma, se essa função for a velocidade, essa área é a posição, é a variação da posição. Vocês pensaram nisso? Acho que a minha aula hoje mudou. Ela ia ser um ajuste Mas eu prefiro assim, eu venho para a aula sempre de espírito aberto, e dependendo de alguma pergunta, ela pode mudar. Oi. Então, essa ideia tem um outro teorema fundamental do cálculo que está mais associado a isso. Mas ele diz que essa função
essa função área é uma primitiva dessa aqui, uma função cuja derivada é essa. E, por outro lado, a gente pode, sem muita dificuldade, quer dizer, com outro teorema, o teorema do valor médio, provar que duas primitivas da mesma função diferem por uma constante. Então, essa área aqui, essencialmente, vai ser isso aqui mais alguma coisa, que também a gente pode obter aqui. Vamos aproveitar. Vamos discutir isso. Então, vou voltar, antes de continuar, eu vou discutir um pouco o que essa área tem a ver com a posição dada a velocidade. Vocês vão muito ouvir falar que tem uma polêmica do Newton com Leibniz sobre quem teria inventado o cálculo e tal. Assim, o Newton escreve um livro de cálculo que só vai ser publicado depois da morte dele, num período que ele estava recolhido por conta de uma epidemia. Ficou 2 anos de quarentena, e nesses 2 anos ele escreveu esse livro. Mas nesse livro, ele meio que dá como se derivada integral já fossem coisas manjadas. E ele introduz as séries de potências para calcular derivadas integrais. Aí, tempos depois, de uma maneira independente, o Leibniz inventa lá a derivada integral com uma notação muito interessante, a notação da integral, dx, faz um trabalho independente. Naquele tempo as pessoas não sabiam muito o que as outras estavam fazendo, e depois parece que os discípulos do Newton ficam brigando lá com o Leibniz. Eu acho que o Newton deixou os discípulos dele, porque ele tinha escrito um livro que estava claro que ele achava que aquelas coisas de derivada integral já eram conhecidas. Talvez fossem mesmo lá no meio da universidade dele e tal. E ele estava introduzindo outra coisa. Mas não faz muito sentido a disputa em si. Mas, de qualquer maneira, a derivada e a integral estão ligadas a duas ideias. Uma ideia é, derivada, poderia ser pensado assim, né? Dada a posição, vamos dizer, a função função do tempo, achar a velocidade. A função velocidade. Vou botar assim. Deixa a velocidade. Poderia ser só num ponto e em cada ponto. O Newton chamava a velocidade de fluxão. E a posição é afluente. Mas vamos usar essa versão mais contemporânea assim. Então, isso é derivar. Acho que isso está mais ou menos claro para a gente, né? Quer dizer, se você tem assim, S, vamos dizer, você tem T num certo intervalo, vou deixar fechado, S de T em R. Então, você sabe calcular S de T para cada T. Então, a velocidade é a derivada S' de T, né? V no tempo T, S' de T, que é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, vou usar a notação ΔT, de S de T mais ΔT menos S de T sobre ΔT. Você pode usar um ΔT negativo também. A gente nunca pensa muito nisso, você sempre pensa, pega a velocidade agora, meça ela daqui a 1 milésimo de segundo, então você pode dizer, não, o cara tinha medido a 1 milésimo de segundo, eu medi aqui.
Só que se você botar o ΔT negativo, então esse é o ponto de trás, esse é o atual e esse aqui é negativo. E o ΔT está variando para trás. Então, isso aqui. Por outro lado, você tem a integral. Está mais para cima, né? Que é o contrário, né? Dada a função do tempo, velocidade, achar a posição. E a gente pode fazer o que normalmente, digamos assim, que a gente tem aqui a velocidade. Então, vamos dizer assim que a gente tem aqui T, temos aqui o tempo A, tempo B, e aí a gente tem a velocidade assim, tá? V de T. Aí nós temos essa função, temos um computador. Então, digamos assim, bom, a primeira coisa que a gente vai dizer, bom, na verdade, a gente só acha a posição se a gente tiver a posição inicial. A gente consegue achar a variação da posição, né? Você me disse, ó, o cara andou a 60 km por hora durante 1 hora. Nessa reta aqui. Onde é que ele está depois dessa hora? Você vai dizer, mas onde que ele começou? Básico, né? Então, vamos dizer assim, dado SA igual a S de A. Então, nós vamos usar um algoritmo simples assim, pensando assim, essa função é contínua, a velocidade não está variando, não está pulando e tal. Então, eu posso pensar, né, que em cada intervalo t mais ΔT, eu vou usar um valor da velocidade naquele intervalo. Certo? É meio assim, se eu disser para você, ó, o carro passou aqui a 60 km por hora, a 1 hora. Onde é que ele está agora? Passou aqui, mas nessa estrada aqui, foi indo para lá. Tá, tudo bem, mas eu posso chutar que ele está a 60 km daqui, mas pode ser que daqui a meio minuto ele pare para almoçar, ainda resolva, depois do almoço, lembre que esqueceu um negócio em casa e volta para trás. Agora, se você disser, passou a 60 km por hora aqui, onde ele está daqui a 1 minuto, aí você já... bom, 1 minuto, 1 quilômetro. Pode ser que ele reduza e tal, você diz, não, 1 minuto não sei, mas o tempo você diz, não, 1 segundo, 1/10 de segundo não deu nem para ele ter o reflexo de pisar no freio, 1/10 de segundo, você multiplica esse 1/10 de segundo por 60 km por hora, né? E faz a conta, a conversão das unidades, aí deve dar razoável. Então, a ideia é que com ΔT pequeno deve funcionar. Então, vamos dizer, o nosso algoritmo é S de T mais ΔT é parecido com S de T mais V de T. Vou botar ΔT vezes V de T, né? E aí a gente vai programar isso. Você tem um intervalo AB, então, vamos dizer, a falta de
de outra informação. Eu até aqui, eu pensaria assim, né? Quando a velocidade, vamos dizer, pontos em que a velocidade está alta, talvez eu usasse um delta, vamos dizer que a velocidade está variando muito, eu usaria um ΔT menor. Quando a velocidade me parecer meio estável, eu usaria um ΔT maior. Tá assim, mas supondo que eu nem tenho essa figura aqui, né? Estou fazendo um algoritmo genérico. Então, vamos dizer, eu pego n igual a número de passos, né? Passos, quer dizer, o número de ΔTs que eu vou precisar para ir do A até o B. Então, N igual a B menos A, N não, ΔT igual a B menos A sobre N. Então, aí eu deixo essa entrada N para poder, boto lá um cursorzinho com variável inteira, para eu poder mexer no meu N e ver como é que muda o meu programa, né? Faço esse cara daqui. E começo, né? Então, eu vou fazer S de A igual a S de A, SA, né? Então, isso daqui poderia ser chamado assim, o S0. Ou S... Vamos trocar a variável. Vamos... sei lá. Vou usar o mesmo S. Não, acho que é meio esquisito. Não? Vou usar uma outra letra para, vamos dizer assim, um F de 0. Tá? Porque, na verdade, eu vou fazer F de 0 até F de N. E aí eu faço F de K mais 1 igual a F de K mais ΔT V de A mais K ΔT, que é o meu... A cada passo, tá certo? Que aqui, ó, eu tenho... Esse é o ΔT. Então, passo 1 eu estou aqui. No passo no passo K, eu estou em K. Estou em A mais K ΔT. Aí eu vou usar esse valor de T para calcular a velocidade. Ou simplesmente eu crio posso criar também uma função G, mas deixa assim mesmo. Tá? E aí eu vou iterar isso, né? De 1 até N. Então, um loop aí de 1 até N. E posso, na verdade, né, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou plotar. Então, aqui eu vou usar essa velocidade. Na verdade, eu vou plotar esse negócio lá de cá. Isso aqui esse aí é a derivada. Então, aqui eu vou plotar o meu S de T. Aliás, o meu S de T vai ser ali. Aqui vai ser o T. Aqui vai ser o meu S de T. Aqui eu começo com o A. E aí eu começo aqui com SA. Aí eu vou usar a minha primeira velocidade e vou andar com essa velocidade constante. E vou até aqui. A mais ΔT. Tá? Essa minha velocidade ela está diminuindo. Então, está diminuindo positiva até um ponto aqui, que aqui parece mais ou menos o 2ΔT. Não sei, né? Na verdade, ela é positiva, mas está diminuindo. Então, na verdade, aqui eu ando ainda com velocidade positiva.
E depois aqui, vamos dizer, se calhar de ser nesse ponto, ou perto desse ponto, é como se eu andasse aqui com velocidade zero. Então, a minha posição aqui parou, e depois eu começo a andar para trás, com velocidade negativa. Então, eu tenho aqui, meio que eu tenho que dois caras, né? Aqui eu andei com velocidade zero, nesse outro eu ando com velocidade negativa. Tá ruim aqui, porque eu tô, na verdade, a minha velocidade não é tão negativa. Tudo bem, pode ser isso mesmo. Tá? E aqui, como eu já estou nesse cara daqui, né, eu volto a usar velocidade zero. E depois eu começo com velocidade positiva crescente. Então eu ando mais um trecho assim, mais um trecho assim, e mais ou menos já me deu aqui o B. E meio que eu posso até interpolar, vamos dizer, na verdade eu calculei esses pontos aqui, mas eu posso meio que dizer que no meio é isso assim. Ao mesmo tempo, imagina que eu quisesse calcular essa área aqui. Se eu fosse calcular essa área aqui aproximadamente, eu ia pegar esse cara daqui, multiplicar por essa altura aqui e obter essa área daqui. Depois eu ia pegar esse pedaço aqui, multiplicar por essa altura aqui, então multiplicando pela altura da esquerda. Nesse cara daqui eu estou com a altura zero, eu vou usar o zero. Aqui eu vou desenhar assim. Eu vou botar aqui em azul. Depois eu vou pegar aqui de novo, eu vou ter uma área, vou botar um zero aqui, né? Depois eu vou pegar essa altura aqui, fazer isso. Então eu teria a soma dessas áreas aqui. Observa que essa área cor-de-rosa é essa variação aqui, ó. Isso daqui é essa primeira área cor-de-rosa. Porque eu multipliquei esse... uma é área, a outra é comprimento, mas numericamente é porque eu estou desenhando área, mas é velocidade vezes tempo. Então é variação de espaço. Mas no desenho aqui é área. Então eu tenho essa velocidade vezes essa área, dá esse tamanhozinho aqui, na devida escala. Depois eu pego esse tamanhozinho aqui, vezes essa altura aqui, e isso corresponde exatamente a eu pegar essa velocidade aqui, multiplicar por esse ΔT, que é isto aqui. Depois eu peguei essa altura zero, multipliquei pelo cara, e foi exatamente esse tempo parado aqui. Agora, olha só, aqui é a área é sempre positiva, mas aqui eu andei para trás, porque a velocidade é negativa. Então, se eu botar a área negativa aqui, faz sentido dizer, olha, que essa área negativa corresponde a esse recuo que eu fiz aqui. Em seguida, eu tenho uma área zero, que corresponde a um momento de velocidade zero, e então tem aqui um zero. Eu acho que eu botei um tempo a mais aqui, né? Ali, depois desse zero, eu só tinha...
Hã? Não, eu tinha esse zero e depois o meu B estaria aqui, ó. Não, porque aí ele cresce até chegar no zero, e depois ele cresce de novo. Ali você ainda... Não, mas aqui eu usei o tempo zero. Então, nesse tempo zero, esse tempo zero corresponde a esse. Ah, eu achei que esse daí era e aí tem esse aqui. Tá? De qualquer maneira, depois eu tenho Não, esse zero aqui é o mínimo da derivada. Porque aqui ó, a derivada está negativa. Está negativa não, está decrescendo. E depois ela começa a crescer. Então, ela estava positiva, foi decrescendo, ficou negativa, assumiu um mínimo da derivada. Mas o zero da derivada tem dois zeros aqui. Tem um zero da derivada e outro zero aqui. Então, esse primeiro zero, eu estava crescendo e eu parei aqui. E aí, como eu estou discretizando, eu usei essa velocidade zero e fiquei parado aqui. Depois, eu andei para trás, que é esse trecho negativo aqui, e aí eu achei... aqui eu não estou parado, aqui eu estou com a velocidade negativa. Tá? Então, eu andei. E aqui eu peguei um ponto de velocidade zero, que foi o parado de novo aqui. Tá? E aí, depois desse parado aqui... Claro que quando eu aumentar o n, isso vai... Essa coisa meio esquisita aqui de ficar parado um tempo, vai diminuindo, né? Porque eu faço esse negócio aqui, aqui eu tenho n, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É pouquinho demais. Aí eu gosto de fazer isso no GeoGebra, fica bonitinho. Você manda ele desenhar essa área aqui, pode mandar plotar esse gráfico aqui com n, e aí você tem o parâmetro inteiro n, você pode mandar ele animar, e aí fazer o n ir até 100 aqui já é bastante. Com um computador minimamente razoável, ele pode você pode mandar fazer esse desenho e o desenho vai mudando, porque tem lá umas funcionalidades que, por exemplo, você pode mandar ele fazer esqueci agora o nome da sequência, fazer a sequência de... em vez de você fazer assim, esse cara aí andando aqui, você simplesmente, para cada valor... Não é o t que te interessa aqui, é o n, é o número de vezes em que você divide o intervalo AB. Então, para cada divisão do intervalo AB, você tem uma aproximação da área aqui. E aí você pode mandar ele com esse número n, plotar esses triângulos aqui. E fazer o desenho todo com os triângulos. E plotar esse negócio aqui. E agora você faz o n aumentar, você vai ver isso aproximando a área e esse negócio aqui também aproximando uma curva, que é a curva da posição. Então, a integral, ela tem esse caráter supergeométrico de área, né? Mas ela, no sentido mais simplesinho de velocidade e posição, ela pode ser vista como recuperar a posição dada a velocidade. Repara que ela pode ser outras coisas. Se você tiver a densidade de massa, densidade de massa é o quê? Alguma coisa que você multiplica pelo volume para ter a massa. Tá? Você pode imaginar uma coisa assim, ó, você tem um sólido, e em cada ponto do sólido você tem a densidade de massa. Aí você parte o sólido em pedacinhos, em cada um deles você multiplica o volumezinho dele pela densidade de massa e você tem a massa do pedacinho. E se você somar essas massas todas, você tem a massa do sólido. Pode ser densidade de carga com carga, pode ser, vamos dizer, pode ser densidade de probabilidade, é uma coisa que se usa quando você passa
de um número finito de eventos para um número infinito. Você também tem uma densidade de probabilidade que você usa, você integra para calcular a probabilidade de um certo intervalo. Então, a integral tem muitas coisas diferentes que ela pode modelar. Mas aqui estou só meio que dizendo assim, né, que eu estou usando aqui, ó, eu estou calculando essa área. Então, na verdade, se eu fizesse o número de pontos bem grande, né, eu estaria, para cada t aqui, tendo uma área que varia com t, e a altura aqui seria a velocidade no tempo t. E essa área que eu estou calculando aqui vai me dar essa função aqui, que seria a função área, e a derivada dela é essa função aqui. Se você não pensar, é fácil se perder, mas pare para pensar. Tá? Vamos dizer, é fácil ver nesse desenho aqui, né? Porque se você diz, não, essa área é a posição em função do tempo, então está claro que aqui a derivada é isso daqui. E a gente pode juntar isso num teorema, né? Eu estou dizendo aqui que quando eu integro, eu reconstruo a função original. Na verdade, a variação da função original. Então, na verdade, são dois teoremas. Um que diz que quando eu integro, eu reconstruo a função original. E o outro que me diz que se eu tiver a função original, eu calculo essa integral. Simplesmente. Quer dizer, porque olha só, daqui o que a gente está dizendo assim, né? Quer dizer, eu estou definindo a integral agora aqui, meio dizendo, ó, quando eu tenho um trecho em que a função é negativa, a área vai contar negativamente. Também é o seguinte, se eu, em vez de andar com o tempo para cá, eu andar para trás, né, esse trecho aqui diz que nesse tempo para esse, eu aumentei esse cara daqui. Quando eu andar para trás, eu tenho que diminuir. Então, a integral para trás também tem que ser negativa. Então, com essa, meio que assim, a regra é essa. A integral é a área. Só que a área é assim, né? Vamos dizer, se eu tiver A, B, integral de A até B de F, se essa daqui é F, então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Se eu fizer se eu, de repente, disser, não, aqui é o A, aqui é o B, e a minha função é assim, então a integral de A até B de F, se eu andasse daqui para cá, com essa velocidade, eu estaria aumentando. Se eu andar daqui para cá, para recuperar isso, eu tenho que diminuir. Então, essa integral aqui é negativa. E, claro, vai valer o seguinte, integral de A até B de F é igual a integral de A até C de F mais integral de C até B de F. Esteja o C entre A e B ou não. Porque, olha só, se eu tiver aqui... Se eu tiver aqui A, B, digamos que a minha F está assim. Se eu botar se eu quero essa integral aqui, se eu botar o C no meio, claro, é essa área mais essa. Mas se eu botar o C aqui, essa área daqui para cá é negativa e aqui para cá é positiva. Então, eu conto negativo, depois eu desconto positivo. Se o C estiver para cá, eu contei demais aqui, mas eu desconto quando eu volto para o B. Então, isso aqui sempre
vale com essa regra. Andou para frente, andou para trás. Quê? Você pode, tem funções que você olha e diz, tem integral, por exemplo, 1 sobre x2, vou botar o infinito, uma boa ideia. Vamos ver, como é que eu faço a integral até o infinito? Tem, claro, tem integrais finitas que podem não existir. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, aqui, f de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x aqui vai ser muito... Porque, tipicamente, é o quê? Se eu pegar essa área daqui, já é menos que a... Se eu fizer a integral de 0 a 1 de f de x dx, seria essa área aqui para cá, negativa. Mas essa área daqui para cá negativa, né, se eu contar só essa daqui, já é essa daqui, positiva, que eu sei que é infinita. Então, isso aqui vai, se for alguma coisa, eu vou ter que dizer que é infinito. Ainda faz sentido eu falar que é mais infinito. O problema às vezes, você tem uma coisa que você... tem uma parte positiva, uma parte negativa, que as duas são infinitas. Aí fica mais complicado. Mas, por exemplo, e também se eu fizer a integral de 1 até infinito de f de x, também é infinito. Mas se eu trocar para 1 sobre x2, sobre x2, olha só, o mesmo truque que eu usei para provar que o logaritmo é para infinito, eu posso fazer aqui, né? 1, 2, 3, 4. E se eu fizer a integral de 1 até infinito de 1 sobre x2 dx, isso tem que ser menor, vamos dizer assim, entre aspas, sei lá o que é isso, mas é 1. Esse cara daqui é 1/4, né? Como essa base é 1, aqui é 1/9, está aqui 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado. Então, aqui faz sentido eu dizer que essa integral é finita. Ainda não posso dizer quanto ela é, mas quase. Não, mas não é essa soma, é menos que essa soma. Né? Essa soma aqui, eu sei que dá π ao quadrado sobre 6. Essa aqui, vou ver, dá menos do que isso. Então faz sentido também, eventualmente, você fazer uma integral infinita. E isso, aliás, acho que vou botar uma pegadinha nessa lista. Não falo agora, não. Vou botar uma questão sobre o que eu ia dizer. Mas vamos voltar lá na derivada, porque, de certa forma, eu construí a posição a partir da velocidade. Imagina que eu tinha a posição, calculei a velocidade, e aí eu fiz a
primitiva, será que é a própria velocidade? E se eu tenho, vamos dizer, e se eu tenho a velocidade e construo a posição, será que aquela posição tem aquela velocidade mesmo? Quer dizer, esse processo tá certinho? Então, talvez a primeira coisa é a seguinte, né? Vamos partir de observações simples. F de AB em R constante. Implica que F' de x igual a zero para todo x em AB. Será que vale a recíproca? Quer dizer, se F' F de AB em R e F' de x igual a zero para todo x. Vou botar AB assim, aberto. Será que isso implica que F é constante? Tem um detalhe técnico, pequeno bug, que é o seguinte, né? Eu botei o intervalo aberto a B. Então, eu tenho assim, poderia ter aqui A, B, fazer a minha função constante aqui, chutar um valor de A, um valor de B, né? Tá certo? Mas eu não preciso falar nada sobre a derivada em A e a derivada em B, desde que eu diga que a função é contínua. Porque a ideia é que ela vai ser constante aqui no meio. Isso eu acredito. Né? Então, F de AB, se eu botar assim, contínua, na verdade, todo ponto em que a função tem derivada, ela é contínua. Basicamente pelo seguinte, né? Você tem f de x menos f de a dividido por x menos a, está tendendo para f' de a. Se você multiplicar por x menos a dos dois lados, x menos a vezes f de x menos f de a sobre x menos a, né? E fizer aqui f' de a, x menos a, não, estou x menos a dos dois, multipliquei dos dois lados. Agora, esse cara daqui está tendendo para esse daqui. Esse aqui está tendendo a zero. Então, é claro que esse produto aqui está tendendo para zero. Um está tendendo para um número fixo, outro está tendendo a zero. Então, isso aqui tende a zero. Então, eu posso dizer que f de x menos f de a tende a zero. E a função é contínua. Então, na verdade, eu dizer que é contínua em AB e depois dizer que ela tem derivada a zero em todo x de AB, significa que eu já estou dizendo que ela é contínua aqui, só precisava garantir que é contínua em A e B. Tudo bem. Isso daqui tem uma demonstração que usa simplesmente o fato de que, vamos dizer, tem o teorema do valor médio, que ele diz exatamente isso. F de AB
em R contínua em AB e derivável então existe um C no intervalo AB tal que f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Que é o teorema do desenho, né? E você faz isso aqui, A, f de A e f de B, B. Aí você traça essa secante. Isso aqui, a inclinação, ó, é f de B menos f de A sobre B menos A. E aí você olha e diz, ah, claro, tem um ponto aqui, C, em que f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. O problema é assim, é um teorema óbvio. Como todo teorema que afirma que um número real existe, ele tem uma demonstração complicada. Vamos dizer, um pouco mais complicada. Porque a gente viu que os números reais, a gente é obrigado a criar os números reais porque a gente quer que certos números existam. Por exemplo, raiz de 2. Por exemplo, você quer dizer, ó, se a função é contínua, nesse ponto ela está abaixo de zero, nesse ela está acima de zero, aqui no meio tem um ponto em que ela se anula. Isso tem que ser verdade, mas se isso é verdade, raiz de 2 existe. Então, isso só é verdade nos reais, que são uma construção, teoricamente, muito mais complicada do que a construção dos racionais, dos inteiros. Né? Tem uma propriedade mais forte. Então, esse teorema é um típico teorema que afirma que um número existe sem produzir o número. A gente até, é interessante, eu estava pensando nisso outro dia, tem demonstrações matemáticas em que você constrói uma sequência. Então, parece que você está construindo um algoritmo. Só que, quando você constrói um algoritmo, você diz, ó, está aqui o xn, está aqui o xn mais 1. Você tem uma fórmula, uma maneira de calcular o xn mais 1. Em matemática, você tem uma fórmula mágica, que é o seguinte. Você diz, ó, o conjunto tal é não vazio. Então, eu posso pegar um elemento dele e botar aqui. Isso não é um algoritmo. É um argumento lógico. Então, tem demonstrações que constroem sequências, mas não dão exatamente um algoritmo. Aqui é um exemplo, tem uma maneira de demonstrar isso, né, que até, vamos dizer, até tem um algoritmo, porque você tem um algoritmo... Está claro o que eu estou falando, né? Dizer que existe um cara e, portanto, eu posso pegar ele, não quer dizer que eu estou dizendo como que eu pego. Então, tem um teorema anterior a esse, que a gente demonstrou, né? Esse chama teorema do valor médio. Não confundir com o teorema do valor intermediário, que é aquele que diz que se f de AB em R é contínua,
e f de A, f de B menor que zero, então existe C em AB tal que f de C igual a zero. Esse é um teorema de existência. Esse é um teorema de existência, mas ele tem um algoritmo, né? Porque você começa com A, B. Você pode supor que o f de A é maior que zero, f de B é menor que zero, ao contrário, mas você tem o A, tem o B, tem um valor positivo, um valor negativo, e aí você pega o ponto médio e testa o valor de f. E a partir desse teste, né, digamos que a sua função é assim, então aqui esse A é igual a zero, esse B igual a B0, aqui você tem A mais B, A0 mais B0 sobre 2, aí esse cara aqui é negativo, então f de A0 mais, vamos dizer assim, na verdade, o que é o seu algoritmo? Né? Aqui você tem o AN, o BN, aí você tem AN mais BN sobre 2, aí você testa f de AN mais BN sobre 2 menor que zero, diz o quê? Que BN mais 1 igual a N mais BN sobre 2 e a N mais 1 igual a N. Se for zero, você para. Diz, pô, que sorte, como assim? Tá certo? Você testar o cara e achar a raiz. Até pode, né? Porque a partir de um certo ponto, pela precisão, você vai testar e vai dar zero. Mas, no princípio, quando você testar e der zero, você diz, parei. Mas pode ser um erro. Tá certo? Pode ter uma coisinha assim, e você testar zero aqui. Ainda para mais azar, né? Estava aqui o AN, estava aqui o BN, e aí aqui no ponto médio, deu esse cara aqui, e ele testou falso zero. Tudo bem. O seu zero mesmo estava aqui. Faz parte da vida. De qualquer maneira, você tem esse algoritmo, né? Tá claro? Se der maior que zero, é o contrário, e você vai... Aí você produz... Repara que você não produz o ponto, né? Você produz... Aqui você tem um algoritmo que produz uma sequência de pontos, uma sequência de intervalos encaixantes, na verdade, e tanto os pontos da esquerda como os da direita convergem para o seu ponto. É meio que esse algoritmo eu tenho que chamar aqui a cada passo. Porque eu vou fazer a demonstração desse teorema só por... É uma demonstração que eu fiz que não tem nos livros, mas ela tem uma importância porque a derivada tem uma generalização que vocês nunca vão aprender, porque vocês não fazem cálculo 3, mas que e tem um teorema que generaliza o teorema fundamental do cálculo e passa por uma generalização desse teorema, e a demonstração melhor passa por essa que eu vou explicar aqui. Então, a ideia é essa, né? Eu estou vindo com a régua aqui, a demonstração é essa, você bota a régua aqui, um par de esquadros, aí vai deslizando com a paralela aqui, até achar esse ponto. Como eu não, vamos dizer, eu não tenho como fazer isso algebricamente, o que eu tenho que fazer algebricamente é o seguinte, é mostrar que existe uma sequência de intervalos, né? No fundo é isso, né? Esse cara daqui com esse cara daqui dão
um A1, um B1. Depois eu venho para outra reta aqui, eu tenho um A2, um B2. E aí eu vou com uma sequência AN, BN, todas dando retas que têm a mesma inclinação, e no limite eu acho esse ponto. O problema é que eu não tenho como calcular esses caras. Eu teria que resolver uma equação, como, vamos dizer, eu só sei que essa F é contínua, eu não tenho nenhuma fórmula para resolver essa equação. Então eu tenho que garantir a existência desses pontos via esse teorema daqui. O que significa, basicamente, eu passar por um algoritmo assim a cada passo. E quando eu tenho que parar o meu algoritmo, eu vou produzir pontos aproximados. Mas eu nunca fiz essa conta, mas acho que também se você for fazendo as aproximações, usando os aproximados, né? Porque meio que assim, né, você vai, inclina um pouquinho assim, talvez dê certo. Mas, como demonstração, funcionará. Como é que eu produzo? Então, como é que eu produzo? Basicamente, o que eu preciso é o seguinte. O passo principal é o seguinte. Eu estou aqui, com esse negócio aqui, tenho essa tangente e eu quero produzir, né, vamos dizer, eu tenho aqui o AN, BN, aí eu quero produzir aqui um AN mais 1 e um BN mais 1 com a mesma inclinação. Mas eu quero também que essa distância aqui tenda a zero. Eu não posso ficar produzindo com a mesma inclinação e chegar aqui. Se eu chegar aqui, eu não cheguei aqui onde eu quero. Então, eu vou exigir o seguinte, que BN mais 1 menos AN mais 1 seja 1/3 de BN menos AN. Porque aí a cada passo eu estou dividindo por 3 o intervalo, então o tamanho vai tender a zero. Eu posso fazer isso de uma maneira meio ridícula. É 1/3 aqui, tá? Quer dizer, esse é 1/3 desse. Tá? Vou mostrar que eu posso fazer isso. Na verdade, é legal, isso eu não preciso que a função seja derivável, basta ela ser contínua. Então, imagina que eu tenho aqui simplesmente isso assim, né? Tenho aqui a minha função A, B, e aí eu quero produzir o seguinte, eu quero produzir 1/3 desse intervalo aqui, uma coisa assim, eu quero produzir um intervalo, sei lá, mais ou menos assim, né? Quero produzir aqui um alfa, beta. Aqui, ó. Esse cara paralelo a esse. Tá? E aqui eu quero que beta menos alfa, 3 vezes beta menos alfa igual a B menos A. Eu faço assim, ó. Eu divido em 3. Divido em 3. Aí eu tenho aqui A0, A1, A2, A3. Cada um desses intervalos aqui é 1/3 de B menos A. Aí eu olho para esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Eu tenho esses 3 pontos.
E aí olha para essas inclinações. Ó. Se as 3 inclinações fossem abaixo dessa aqui, eu subia e não ia, no fim, fechar aqui. Aliás, subia não, subia, mas podia até subir ou descer, mas fechava abaixo. Se as 3 fossem acima, eu ia fechar acima. Então, para fechar aqui assim, ou as 3 são iguais a essa, ou tendo uma maior, vai ter que ter uma menor. Como é o caso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa daqui é maior, essa é menor. Então, ó, se eu olhar, agora eu digo, bom, esse tem inclinação maior, esse tem inclinação menor. Então, eu vou fazer a seguinte função. Para cada ponto aqui, daqui até aqui, eu olho ele, vamos chamar de H, igual a B menos A sobre 3. Então, eu pego aqui x mais H. Olho esse ponto aqui e olho essa inclinação. Tá? Então, para cada x, então H igual a B menos A sobre 3x, eu olho para um M de x igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Quando eu estiver em A0, a inclinação é essa. Acima da amarela. Quando eu chegar em A1, a inclinação é essa, abaixo da amarela. Essa inclinação, ó, o h é um número fixo. F é uma função contínua. Então, isso aqui varia continuamente. Então, M é contínua. E eu tenho M de A0 é maior que F de B menos F de A sobre B menos A. M de A1 é menor que F de B menos F de A sobre B menos A. Está aqui, ó. A inclinação no A0 está acima. A inclinação no A1 está abaixo. Então, é o mesmo que o teorema do valor intermediário. Né? Eu estou, vamos dizer, esse menos esse é positivo e esse menos esse é negativo. Então, essa diferença zera para algum x. Então, existe um certo alfa pertencente a A0 a 1, tal que M de alfa igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Quem é o alfa? Bom, é alguém aqui, esse cara daqui já está negativo. Então, é alguém aqui, antes, né? Está aqui, né, o meu cara, né? Aqui está o meu alfa. E esse aqui é o meu beta. Tá meio esquisito aqui, né? Porque Hã? Não, porque o beta é ele mais... Deixa eu fazer um desenho mais simples aqui. A situação é a seguinte, ó. Tá aqui. Então, tá aqui o A, tá aqui o B, eu dividi em 3. 3 pedaços iguais. Tá? Eu olhei para esse cara, dá essa inclinação, esse cara dá essa inclinação, esse cara dá essa inclinação. Está um pouco... O terço não está muito bom, né? Mas mais ou menos assim. Né? Então, aqui está o A0, A1,
A2, A3. Então, eu estou dizendo, essa inclinação aqui está acima dessa. Essa inclinação aqui está abaixo dessa. Aí eu pego pego esse H aqui e digo, para cada X, eu pego X até X mais H. Levanto aqui e olho a inclinação. Essa inclinação é dada por isso, f de x mais h menos f de x sobre h. Eu chamo isso de m de x. O x varia de A0 até A1. Isso é uma função contínua, é a inclinação desse cara. Essa inclinação está começando acima e está terminando abaixo. Então ela vai ter que passar por esse valor amarelo aqui em algum momento. E significa que quando ela passar, esse H é 1/3 de B menos A, por definição. Então, vou ter f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Só que eu estou usando o teorema do valor intermediário, ou seja, a existência desse ponto é garantida por um outro algoritmo que não termina em tempo finito. Vai ter que estar aproximado. Mas, como demonstração, vale. Em demonstração, vale o algoritmo mágico. Então, aí, com isso, eu construo, lá na minha função original, eu construo uma sequência, né? Eu tenho aqui o A, B, aí eu tenho um cara aqui, vamos dizer, alfa 1, beta 1, depois aqui no meio eu construo um alfa 2, beta 2, etc. Encaixantes, então os alfas estão crescendo, os betas estão decrescendo. A cada passo eu divido por 1/3 o intervalo, então isso converge para um certo ponto aqui. Nesse ponto, a derivada vai ser f de B menos f de A sobre B menos A. Aliás, aqui é bom usar uma definição variante de derivada, que seria o seguinte: você pega o ponto x e diz que a derivada em x, em vez de você fixar x, você pega aqui um alfa abaixo de x, um beta acima de x, e faz f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa. Isso tende para f' de x, quando alfa e beta tendem a x. A hipótese é que o alfa é menor ou igual que x, o beta é maior ou igual que x, e aí o beta menos alfa é maior que zero, mas vai tender a zero. É uma definição equivalente. Então, isso demonstra esse teorema. E, curiosamente, esse teorema é que diz que se uma função tem derivada zero, ela é constante. Então, o corolário f de AB em R contínuo em AB e derivável em AB aberto f' de x igual a zero para todo x em AB implica que existe C tal que F igual a C em AB fechado.
Simplesmente você aplica o f de y menos f de x sobre y menos x igual a f' de xi. Mas pega 2 pontos no intervalo, x e y. Isso daqui é igual a isso, mas isso aqui é igual a zero. Repara que mesmo que o x ou o y seja uma extremidade, esse cara está no meio, está dentro do intervalo. Então você pode garantir que essa derivada é zero. Então, se isso aqui é igual a zero sem passar nenhum limite, nada. Então, essa diferença é zero. E isso significa que se duas funções têm a mesma derivada, elas diferem de uma constante. Num intervalo, tá certo? Porque, claro, eu posso pegar uma função com uma constante nesse intervalo, outra com outra constante nesse intervalo. Se o meu domínio tiver um pedaço, for isso, outro pedaço, isso aqui no meio, tudo bem, a derivada vai ser zero. Então, o fato de que o domínio da função é um intervalo fechado é importante. É meio assim, muita energia para dizer que se dois carros andam sempre à mesma velocidade, a distância entre eles não varia. Basicamente é. A função é constante. Eu não quis escrever f é constante. Então, existe um c tal que f é idêntica a c. Isso aqui a gente diz que f é função constante. Então, a coisa da integral... Esse é... Porque aqui eu estou provando pelo teorema do valor médio. Eu pego x e y no intervalo, faço a diferença, divido por y menos x, essa é a derivada de alguém. Esse alguém está no intervalo, é zero. Assim, aí é fácil. Se a função é constante, a derivada é zero. Isso aí é imediato da definição da derivada. Mas a parte não trivial é essa aí. Porque isso vai nos garantir o seguinte: se duas funções têm a mesma derivada, elas diferem por uma constante. Então, imagina assim, por exemplo, aqui, você tem f de x igual a 1 sobre x2. Aí eu quero saber quem é a integral de a até b f de x dx. Aí eu digo o seguinte, eu vou definir uma f de x como sendo integral de a até x de f de t dt. Ou seja, é a área, aqui, 1 sobre x2, peguei aqui o ponto A, peguei aqui o x, tá? Isso aqui definido para x pertencente ao intervalo AB. É a área, né? Essa área daqui, isso aqui é o f de x. Ora, aqui eu sei que a f é contínua, então, e que f' de x é 1 sobre x2. Para todo x, pelo menos aqui até no intervalo, bom, vou botar no aberto, que seria a derivada direita, a derivada esquerda e tal. Agora eu sei o seguinte, que f de x igual a g de x igual a menos 1 sobre x também definido em AB, supondo aqui que A e B são positivos, B é 0 menor que A, menor que B. Então, G' de x é também
1 sobre x2, que é igual a f de x. Para todo x. Vou botar só no aberto. Então, G e F diferem de uma constante. Então, existe C tal que G de x menos F de x igual a C para todo x pertencente ao intervalo AB. O que eu quero calcular é F de B. Então, ó, eu sei duas coisas, né? Eu sei que F de A é 0 e G de A é menos 1 sobre A. É porque eu estou fazendo a integral de A até x. Quando x é A, eu estou integrando de A até A. É 0. Isso não vale para G de x? Não, G é dada por uma fórmula. Eu não dei G por uma integral. G eu adivinhei. Né? Basicamente é isso. Eu quero calcular essa integral. Tá? Estou dizendo assim. Ó. Quero calcular essa área aqui. Aí essa função aqui é essa. Aí eu adivinho que essa função é derivada dessa. Aí eu sei que esta daqui e essa função que eu defini assim, diferem por uma constante. Só que eu sei que essa função em A é 0. Então posso escrever assim, ó, f de A é 0, g de A eu sei, menos 1 sobre A. Bom, então, menos 1 sobre A menos 0 é igual a C. Então isso daqui é C. Quer dizer, sempre, não importa quem seja o AG, nessa construção o F de A é 0. Então o G de A é o C. E o F de B é o G de B menos C, né? Eu passo o F de B para lá, tá? Que é o G de B menos G de A. É importante escrever assim, porque senão fica parecendo que dependeu da função. Não dependeu, né? Qualquer que fosse a função. Tá? G de B menos G de A. Então eu pego esse cara aqui e faço essa integral daqui, é G de B menos G de A. Porque tá? Nesse caso aqui é 1 sobre A menos 1 sobre B. Hã? Tá, então aqui, ó, eu calculei. E mais, né? Tem uma coisa interessante aqui, que eu posso calcular se eu fizer a integral de 1 até infinito de 1 sobre x2 dx. É razoável dizer, eu já vi que ela é finita, né? Isso daqui vai ser, vou definir assim, o limite quando A tende a, vou chamar assim, vou dizer assim, B tende para infinito, de integral de 1 até B, de 1 sobre x2 dx, que é igual ao limite, quando B tende para infinito, de 1 sobre A menos 1 sobre B, de 1 menos 1 sobre B, usando aquela fórmula lá. Não, meu A é 1 e meu B é B, que é igual a 1. A área não só é infinita, como eu sei calcular, é 1. Então, eu tenho também aqui um método para decidir uma questão que para mim está... Porque essa daqui, a gente escreve assim, né? Isso aqui é o limite quando B tende para infinito.
Aí eu pego a minha primitiva, que era menos 1 sobre x, escrevo aqui assim, e boto aqui 1b. Isso significa que é essa função calculada em b menos ela calculada em 1. Sim, mas é menos ela calculada em 1, menos ela calculada em 1, por isso que eu já inverti. Eu sempre faço essas coisas, sempre pulo uma etapa nas contas e 30% das vezes eu erro, feio, e aí dá tudo errado. Mas eu não consigo perder esse vício. Daria aqui menos 1 sobre b menos menos 1 sobre 1, que é 1 menos 1 sobre b. Um pouco também para dizer, na universidade, aqueles detalhes técnicos que no colégio levavam meia hora para ser decididos, aqui são decididos num piscar de olhos. Isso daí estava abaixo do somatório de 1 mais 1. Aquele somatório da π2 sobre 6, é uma coisa um pouco mais de 1,5. π2 quer dizer 2π. Não, π ao quadrado. Π ao quadrado. Π ao quadrado é um pouco menos do que 10. Mas eu queria aproveitar e decidir uma questão que é a seguinte. Se eu pegar alfa entre 1... bom, vou botar aqui, entre 1 e 2... Se eu fizer somatório de n igual a 1 a infinito, de 1 sobre n elevado a alfa, eu ainda não sei. Né? Porque 1 sobre n elevado a alfa, né? N elevado a alfa é maior que n. Então, 1 sobre n é maior que 1 sobre n elevado a alfa, que é maior que 1 sobre n ao quadrado. E acontece que a soma dessa é infinita, a soma dessa é finita. Então, o fato dessa ser maior que essa não garante que essa é infinita. E o fato dessa ser menor que essa não garante que ela é finita. Então, fica uma coisa meio assim. Se eu... tipicamente, eu defino assim, x elevado a alfa é igual a exponencial de alfa log de x. Que a gente nota assim, né? É elevado a alfa log de x. É verdade, mas tem um detalhe assim. E aí, se eu derivar, para eu derivar isso daqui, então, derivado em relação a x de x elevado a alfa é igual, se é uma exponencial, a derivada é exponencial de alfa log de x, vezes a derivada de alfa log de x, que é alfa vezes 1 sobre x, alfa sobre x. Que isso aqui é x elevado a alfa vezes alfa sobre x. Vou deixar os detalhes, mas isso é alfa x elevado a alfa menos 1. Então, a mesma fórmula que vale para inteiro, vale aqui também. Consequentemente, devia ter posto beta aí, vai dar uma certa confusão, porque vai ter... Mas vocês estão acostumados a trocar o nome da variável, fazer n igual a n mais 1, coisas assim. Né?
lidar com fórmulas. Porque eu quero olhar para essa integral aqui, para essa soma aqui, 1 sobre n elevado a alfa. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Vou botar aqui a função y igual a 1 sobre x elevado a alfa. Vou botar aqui 1. E aí, 2, 3, 4, etc. E eu tenho duas comparações possíveis. Eu posso pegar aqui, ó, esses quadrados assim. E aí eu vejo que o somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre x elevado a alfa é maior que a integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a alfa dx. Por outro lado, eu posso andar com esses caras para a esquerda, né? E esse bloco aqui vem parar aqui, não está muito igual, esse vem parar aqui, esse vem parar aqui, etc. Né? E aí eu posso também dizer que se eu somar de n igual a 2 a infinito, né? Porque aqui eu estou começando com o 2. De 1 sobre n elevado a alfa, esse cara está abaixo dessa integral. Consequência, se essa integral for infinita, essa soma é infinita. Se ela for finita, essa soma é finita e, portanto, essa também é. Essa daqui aqui eu botei n elevado a alfa. Porque essa daqui é essa daqui mais 1. Então, essa é maior que é maior que essa daqui menos 1. Então, se essa for finita, essa é finita, essa também. Se essa for infinita, essa é infinita. Então, é esse cara daqui que vai decidir essa integral aqui. Né? E, por conta dessa fórmula aqui, né? Quer dizer, a derivada em relação a x, de x elevado a beta é igual a beta x elevado a beta menos 1, eu posso, né, pensar assim, né? Isso aqui é x elevado a alfa. Então, ele veio de x elevado a alfa mais 1. Se eu derivar x elevado a alfa mais 1, esse cara vai me dar alfa mais 1, x elevado a alfa. Então, eu preciso dividir por alfa mais 1. Só não funciona quando alfa é igual a menos 1. Porque vai dar zero, inclusive. Né? Então, mas quando alfa é igual a menos 1, a primitiva de 1 sobre x é o logaritmo. Por isso que ela tem um tratamento especial. Então, a integral de 1 a infinito de x elevado a menos alfa dx é igual a x elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, escrevendo assim. Aqui. Essa aqui é a função cuja derivada é essa e essa é essa. E agora eu faço isso daqui calculado no infinito. Isso é igual a, vamos dizer, infinito. Vamos olhar direito, né? Aqui o meu alfa, 1 menor que alfa, menor que 2. Então, 1 menos alfa é negativo. Então, isso aqui é 1 sobre x elevado a alfa menos 1. 1 sobre 1 menos alfa, 1 sobre x elevado a alfa menos 1, 1 a infinito. Agora, no infinito, isso vai para zero, porque esse expoente é positivo e eu estou tomando uma potência positiva. Então, isso aqui é zero menos
o valor disso em 1. Em 1, isso aqui é 1. Então, 1 menos 1 sobre 1 menos alfa, que é igual a 1 sobre alfa menos 1. Dá positivo, pelo menos. Né? Tá certo? Se você calcular uma área que tem que ser positiva, você achar um resultado negativo, você tem que conferir as suas contas. X elevado a 1 menos alfa é 1 sobre x elevado a alfa menos 1. Não, sim. X elevado a alfa menos 1 é 1 sobre 1 menos alfa. Quando eu botar em infinito, dá 0. Porque alfa é maior que 1, esse expoente é positivo. Quando está em 1, isso aqui é 1. Não vira 1. Fica 1 sobre 1 menos alfa, só que tinha um sinal menos na frente, dá isso daqui. Então, entre 1 e 2, isso dá finito. Então, na verdade, né, o somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a alfa é finito para todo alfa maior que 1. E é infinito para alfa entre 0 e 1, incluindo 1. É uma coisa, é uma coisa importante. Aliás, tem uma coisa que a gente faz, que é possível construir uma trombeta infinita. Imagina você pega essa... Fotografou já? Vou só fazer o seguinte. Imagina que você pega aqui y igual a 1 sobre x, aqui, de 1 em diante. Aí roda isso aqui, faz uma trombeta infinita. Hã? Mas tudo bem, faz uma trombeta infinita aqui. Então, essa trombeta tem volume finito. Calcula, tem volume finito. Você calcula o volume calculando as seções das áreas e integrando. Tem volume finito. Significa que você pode encher ela de tinta, pegar essa tinta, estou fazendo um vídeo assim. O cara pega a trombeta, enche de tinta, vira no balde, tem lá um tanto de tinta que estava aqui. Não, mas também, a gente acabou de mostrar que 1 sobre x2 é uma coisa infinita. Mas quando você calcula o volume, a área da seção é πr2, então é π vezes 1 sobre x2. E aí você vai integrar esse 1 sobre x2, por isso que o volume é finito. E aí você encheu ela de tinta e tal, virou no balde, está lá o balde com a tinta que estava lá dentro. Aí você pega essa tinta e começa a pintar aqui. E acaba a tinta, porque a área é infinita. Você tem uma quantidade finita de tinta. É meio estranho você dizer, poxa, mas... você faz a conta e mostra, você calcula a área e tal. A questão é, mas por que isso? Tem um detalhe que a gente não leva em conta, que é o seguinte: quando você calcula a quantidade de tinta pela área que você vai pintar, está implícito que a camada de tinta tem uma espessura constante. Tá legal? Quando você bota a tinta aqui dentro, inclusive isso fisicamente é impossível, embora não seja essa a questão, né? Você não pode colocar a tinta aqui, porque tem uma hora que as moléculas de tinta não vão mais passar. Mas não é isso que impede, não é isso que diz que o volume é finito. Mas significa que você poderia pintar desde que a sua camada de tinta não tivesse espessura constante, você fosse diminuindo a espessura. É por isso que, vamos dizer, por isso que você pode ter o volume finito e a área infinita. Porque a mesma coisa, quando você calcula uma integral assim, que vai até infinito,
e ela dá finita, é porque você está multiplicando bases fixas, uma base fixa, por uma altura que está tendendo a zero. Então, aqui também essa área finita, né? Se você fosse rabiscar aqui, como o seu risco da caneta tem uma espessura mínima, no fim não ia caber mais lá dentro. Né? Essa é a coisa. Então, na verdade, o rabisco seria infinito, embora a área fosse finita. Quer dizer, entendeu? O problema aqui não é paradoxal que uma área infinita encerre um volume finito. Porque, para isso, você está tendo que pegar, vamos dizer, fatias de espessura finita, constante até, mas com um raio tendendo a zero. E por isso você pode somar isso e dar finito. Bom, então não era nada disso que eu ia fazer hoje, mas paciência. Não, hoje eu ia dar uma organizada, ia dizer, não, olha, as definições são essas, os teoremas são esses.